O olhar do Senhor agora se volta para um segundo grupo de seus inimigos. É o grupo das multidões enfurecidas que demandaram a sua crucificação. Este grupo é mais culpado da crucifixão de Nosso Senhor do que os soldados romanos, que realizaram toda a carnificina, que sujaram as suas mãos de sangue. Este grupo é um grupo de pessoas que foi beneficiado por Nosso Senhor, pessoas que receberam os seus milagres, a sua graça, a sua bondade, mas não pensaram duas vezes na hora de pedirem a sua crucifixão. O que aconteceu para que eles mudassem de decisão tão rápido? Essas pessoas deveriam apoiar Jesus. Essas pessoas viram o que Jesus fazia. Elas viram os benefícios que o Senhor tinha para dar. Elas ouviram a sua palavra calorosa, ardente, que despertou seus corações. Elas foram conquistadas pela bondade do próprio Senhor e ficaram deslumbradas ao verem os seus milagres. O paralítico que voltou a andar, o possesso pelo diabo que foi libertado, o cego que voltou a ver, o mudo que voltou a falar, o leproso que foi purificado, o morto que voltou a viver. Essas pessoas eram defendidas pelo Senhor quando o Senhor criticava duramente os fariseus e aqueles que abusavam da lei judaica. E por fim, essas pessoas ouviram as promessas de felicidade eterna que o Senhor lhes fizera. Como é que elas deixaram de acreditar? Como é que elas mudaram de lado tão rapidamente? Num dia gritam Hosana ao filho de Davi e no outro crucifica-o, crucifica-o. Talvez seja porque a desilusão muito rapidamente alcançou o coração dessas pessoas. No início do seu ministério, na sinagoga de Nazaré, Jesus havia dito, utilizando as palavras do profeta Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, me enviou para sarar os corações contritos, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, e pôr em liberdade os oprimidos, e pregar um ano favorável do Senhor." Essas promessas, que foram ouvidas lá na sinagoga de Nazaré no início do seu ministério, despertaram um entusiasmo muito vivo nas multidões. É verdade que algumas pessoas ficaram um pouco zangadas por conta de algumas admoestações de Jesus, mas de modo geral, ele tinha sido bem acolhido pela massa. Jesus os acolhia também com muito amor, e eles tantas e tantas vezes quiseram aclamá-lo, quiseram fazer dele rei. O receberam com grandes festas e alegria, especialmente nestes últimos dias após o milagre da ressurreição de Lázaro, que foi escandaloso para os olhos daquelas pessoas. Jesus parecia ter atingido o auge do seu amor em relação àquelas multidões, aquelas pessoas que o seguiam. E elas louvavam: "Um grande profeta surgiu entre nós." Mas a desilusão veio. Talvez tenha vindo de maneira ainda mais dura do que veio para os apóstolos, porque eles logo mudaram de opinião, logo mudaram de lado. Os hosanas se transformaram em crucifica-o, crucifica-o. A cruz é escandalosa. E diante dela, uma reviravolta acontece.
As multidões querem sentir o gosto do sangue. Ficam histéricas, cruéis. E repetem de novo e de novo, de maneira cada vez mais violenta, a única resposta que possuem: crucifica-o, crucifica-o. E chegam inclusive a clamar: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Esse clamor será atendido. Mas quão grande é a tristeza de Jesus, que quisera reunir o seu povo ingrato, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. O povo agora o odeia e blasfema contra ele. O mesmo povo que um dia o acolheu como mensageiro da felicidade, que acreditou nele. Alguns o acusam de não ter trazido nada mais do que sonhos. Sonhos de felicidade, sonhos de bondade, sonhos de alegria. E por isso, desiludidos, respondem evocando sonhos de morte. Esse povo que o aguardara durante tantos séculos o recebe e não sabe reconhecê-lo. Aquele que deveria vir, enfim veio, e vai embora carregando consigo todos os seus bens. A sua própria nação o rejeita, o mata, o expulsa. Mesmo reduzido ao estado de um cadáver, a sua nação quer distância dele. Que Jesus permaneça fora dos muros da cidade, vai morrer lá fora. E enquanto ele morre, aí está o seu povo a insultá-lo e a zombar dele. Aqueles que não vieram até o Calvário estão lá nos terraços das casas, agitando os braços e soltando gritos, como em seus dias de alegria ou de ódio. E Jesus vê também eles, à distância, por cima dos muros. Ele está elevado na cruz. Olha para esses seus inimigos que o rejeitaram e trata a todos com ternura, com um olhar de ternura. Estes seus inimigos são aqueles que um dia acreditaram, mas que logo se desiludiram e o traíram. Quão facilmente nós também podemos nos tornar um deles.